Agora são 7h35. Vamos falar com a nossa colunista Larissa Mies Bombardi, professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Olá, Larissa, você que está falando da Alemanha agora, está em Berlim, é isso, Larissa? Bom dia, Guten Morgen. Good morning. Tudo bem, Marilu? Tudo bem, Larissa? Bom, já está aí em Berlim? Sim, estou em Berlim. Cheguei ontem à noite. Uhum. Muito bem. Você vai participar de um Sim. workshop que fala aí sobre comida, pesticidas. Explica para gente a sua participação aí nesse workshop. Eu estou numa agenda grande aqui na Europa, né, Marilu? Mas esse Sim. workshop está sendo organizado pela professora Renata Mota, é uma brasileira, mas ela está na Universidade Livre de Berlim, no Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Livre de Berlim, e ela coordena um grupo que também discute a questão da alimentação. Então, ela está organizando esse workshop, e aí eu e o professor Renato Balbin, que é um colega da Universidade da Califórnia, a gente vem trazer um pouco do projeto que a gente está desenvolvendo, que é um projeto que procura discutir essa questão que eu já vinha discutindo no Atlas, das conexões entre o uso de agrotóxicos e a União Europeia, essa é a discussão do Atlas, mas agora a ideia é trazer isso para um âmbito maior, e esse projeto traz a perspectiva da gente lidar com a geopolítica mundial dos agrotóxicos. Então, a gente está com uma agenda grande na Europa justamente para discutir isso, esse projeto Geopolítica Mundial dos Agrotóxicos, que visa trabalhar com três esferas, uma delas que é relacionada ao movimento do capital, a forma como essas empresas se organizam, estruturalmente no mundo, do ponto de vista das suas plantas industriais, das suas sedes, e do movimento, que isso movimenta em termos de recurso, fluxo de recurso, o envolvimento do capital financeiro nesse mecanismo também de comercialização dos agrotóxicos, que a gente entende que é algo que está sendo pouco dito, pouco estudado, e no fim das contas, esse capital financeiro, que é quase invisível, ele é quem permite e quem viabiliza a compra desses insumos, há inclusive mecanismos diretos de articulação via Estado, que permitem a facilitação do crédito rural para a compra dessas substâncias dos agroquímicos, dos agrotóxicos. Então, uma primeira esfera é essa esfera, a esfera econômica, depois tem uma outra esfera que é discutir as assimetrias e as regulações. Então, por isso também essa agenda aqui é tão importante. Quando a gente fala, né, Marilu, da questão do uso de agrotóxicos no Brasil e a assimetria que há quando a gente olha para a condição do uso na União Europeia, por exemplo, a gente vê uma forma, eu diria, de olharmos como é que a economia mundo se organiza, como é que alguns lugares do mundo se colocam nessa economia mundo de forma absolutamente subalterna, é o caso do Brasil, é o caso da América Latina como um todo, é o caso de vários países da Ásia, enfim, a ideia é discutir essa assimetria do norte global e do sul global. Então, como é que se dá essa assimetria, quais são os impactos dessa assimetria, e uma terceira esfera é a gente abordar as resistências, porque há resistências a esse processo hegemônico, a essa agricultura que eu chamaria de agricultura hegemônica, e é importante que a gente dê luz, não só no sentido de mostrar, de trazer a público essas experiências de resistência, mas é importante que a gente faça com que haja uma rede de autorreconhecimento nessas experiências de resistência, de modo que a gente consiga ampliá-las. E aí acho que é importante dizer que uma pauta fundamental, que é o que a gente quer com o desenvolvimento desse projeto, é justamente trazer à tona a discussão de um marco regulatório internacional para agrotóxicos, algo que coíba essa assimetria que existe, que, por exemplo, justifica hoje, né, permite que exista hoje no Brasil a autorização de glifosato na água no nível 5.000 vezes superior ao nível da União Europeia. Então, a nossa ideia é que esse projeto de pesquisa, que é um projeto de longo termo, é algo para 3 anos, possa ter como, digamos assim, como objetivo central a criação do marco regulatório internacional para agrotóxicos, e essa agenda na Europa tem a ver com a reunião com os parceiros e articulação da estruturação dessa pesquisa.
Larissa, eu gostaria só que você repetisse esse dado, né, do glifosato na água no Brasil, em comparação com a União Europeia. Quando você divulgou, né, o seu Atlas, acho que foi em maio, né, aí na Europa, enfim, causou uma perplexidade incrível, né, Larissa? E é chocante mesmo. Eu queria que você repetisse esse dado e me falasse a repercussão aí na Europa desse seu estudo, que é apenas um dado de tantos dados que você revelou. Eu vou falar então desse dado e aí falo do glifosato só para lembrar, né, Marilu? O Sim. glifosato é um herbicida, ele é o mais vendido no mundo, mas no Brasil ele responde por mais de um terço do volume total das toneladas de agrotóxicos vendidas. Ele é considerado pela Organização Mundial da Saúde desde 2015 como potencialmente cancerígeno para seres humanos. E no Brasil, a gente autoriza um resíduo de glifosato na água potável, importante ressaltar isso, 5.000 vezes superior ao limite de glifosato, na verdade, de quaisquer agrotóxicos permitido na União Europeia, que é de 0,1 microgramas por litro na União Europeia, e no Brasil esse número é 5.000 vezes superior. Então, quando eu fiz o lançamento aqui em Berlim, em maio, acho que esse dado das crianças intoxicadas, acho que foi o que deixou o público mais assustado. Por quê? Porque é a questão da assimetria que aflora. E essa assimetria ela está ligada à quantidade de resíduos que nós autorizamos, que são centenas, e no caso na água, milhares de vezes maior do que a quantidade de resíduo permitida na União Europeia. E uma outra A questão gente está com. central, que acho que é o que também choca, é o fato. A gente vai fazer uma pequena interrupção, ver se a gente Oi. lembra de retomar esse outro ponto. Agora caiu. Peraí, Puxa, deixa eu... realmente já percebi que Calma. estava Tava com problema. com problemas, né? A gente estava, enfim, percebendo uns picotes, né, na fala da Larissa, mas a gente vai tentar agora essa conexão novamente, né? Acho que o Cosmo, inclusive, já está aí Estou aqui chamando a Larissa, está chamando a Larissa, que ele está falando diretamente de Berlim, na Alemanha. São Voltou. dados alarmantes. E Marilu, que a Larissa estava falando sobre a questão do glifosato, Isso. eu tenho amigos na França Sim. que exatamente questionam essa questão, porque eles vieram ao Brasil no começo do ano, eles acham inadmissível como isso pode acontecer. Exato. Né? Não faz sentido para eles lá, os responsáveis fatalmente estariam na cadeia por conta disso. Exatamente, é isso. Larissa. Larissa já voltou, o Cosmo está comentando aqui, acho que você ouviu, né, Larissa? É um escândalo, né? A partir de 2021, o glifosato vai estar banido do território francês. Então, tem vários países na Europa que estão tomando atitudes semelhantes, a Alemanha caminhando no mesmo sentido. Enfim, há um processo de conscientização grande. Agora, o que é interessante de mostrar essa simetria, sobretudo aqui na Alemanha, porque as empresas alemãs, agora que a Bayer comprou a Monsanto, controlam mais de um terço da venda mundial de agrotóxicos e proíbem em seus territórios, aqui na União Europeia, substâncias que são vendidas em outros países, como no Brasil, por exemplo. Eu vou destacar isso mais uma vez, porque eu acho que é fundamental, acho que isso ilustra de maneira cabal a essa assimetria. Dos 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, 3 são proibidos na União Europeia. E aí eu insisto, Marilu, que essa proibição ela não está relacionada ao fato de que estamos no Brasil num clima tropical e no clima temperado os insetos são outros. Não é isso, eram substâncias já autorizadas aqui. Uma delas, o acefato, que a gente já falou tantas vezes, é um inseticida, está na lista dos 10 mais vendidos no Brasil, é neurotóxico, é potencialmente cancerígeno, e por isso foi banido em 2003 aqui na União Europeia. Outro, a atrazina, ele tem um efeito muito nefasto do ponto de vista ambiental, ele provoca hermafroditismo em anfíbios, isso está largamente comprovado, e por isso foi banido aqui em 2004. Enfim, a gente tem eu vou usar essa palavra, não gosto muito, porque tem um aspecto moral, mas eu acho que como alegoria funciona. É de um cinismo essas indústrias venderem para países substâncias que elas proíbem nos próprios territórios. Então, acho que como alegoria serve essa palavra, é de um cinismo tremendo. Então, acho que o que causa perplexidade, o que é justamente isso, é essa assimetria na quantidade de resíduos que nós permitimos, na quantidade em que usamos e nas substâncias fabricadas por indústrias sediadas, sobretudo na União Europeia, proibidas em seus territórios e vendidas no Brasil no volume em que são vendidos.
Exato. Agora, Larissa, a gente exporta, né, produtos, a soja, enfim, vai também aí para a China, para diversos países, e eles acabam consumindo também, não é isso? Agora, com essa flexibilização cada vez maior aqui do uso de agrotóxicos aqui no Brasil, isso também pode prejudicar as exportações brasileiras, né? Já que está se pensando assim nesse parâmetro internacional que você citou, né? Pode. Primeiro, assim, há uma restrição ao consumo de alguns produtos. A soja, que é importada do Brasil pela União Europeia, não é direcionada ao consumo humano, mas sim ao consumo animal. Acho que isso é importante a gente dizer. Para os outros alimentos, tem a PAN, que é a Pesticides Action Network, que é uma rede de ativismo e de pesquisa científica relacionada aos agrotóxicos, que tem um caráter mundial, mas que está sediada aqui. Ela levantou um dado que a gente já comentou aí, né, Marilu, que quase 80% dos produtos alimentícios oriundos do Brasil que chegam na União Europeia, quase 80% deles têm algum resíduo de agrotóxico e quase 10% tem resíduo acima daquilo que é permitido. Então, isso é um dado que a PAN tem levantado e que reforça essa ideia que você está trazendo, que eu concordo com você, de que essa liberação pode ser um tiro no pé. Enfim, o governo está colecionando tiros no pé, dessa forma que eu estou enxergando. Então, a questão do avanço do desmatamento, a questão das queimadas, a questão da violência contra os povos indígenas, enfim, então, questões de direitos humanos, questão ambiental e essa coroação, digamos assim, dessa tragédia, que eu diria que é uma tragédia socioambiental, essa escalada na liberação de agrotóxicos no Brasil. A gente já vem discutindo isso, falamos disso na semana passada, são números que a gente ainda não tinha visto. Estamos chegando no recorde. Então, é evidente que isso pode ter um impacto, sim, nem a médio prazo, talvez a curto prazo, nessa trajetória de exportações brasileiras. É claro que quando a gente olha para a soja, o principal mercado do Brasil é a China, não é a União Europeia, mas o Brasil é o quarto maior fornecedor de alimentos para a União Europeia. Então, é algo que a gente tem que olhar com cuidado, eu diria que beira a irresponsabilidade, não estou nem falando do ponto de vista da saúde humana e da saúde ambiental, porque dessa a gente já tem falado há muito tempo. Eu estou me referindo mesmo aos impactos econômicos que isso pode acarretar negativamente. Perfeito. Bom, Larissa, a gente volta a falar com você semana que vem, né? A gente gostaria de saber qual que vai ser a repercussão, né, da sua passagem aí por esse workshop pela Europa com esses dados tão alarmantes. Muito obrigada, Larissa. Até a próxima semana. Eu agradeço. Um abraço. Um abraço. Falamos aqui com a Larissa Mies Bombardi, professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia.